Vamos falar sobre cultura agora? O nosso assunto é uma pesquisa que revelou que o teresinense quer mais obras e mais ações de cultura aqui na capital. Segundo esses dados, 86% dos entrevistados apontam que o governo deve dar atenção prioritária à arte e à cultura. A pesquisa Cultura nas Capitais é o maior levantamento sobre o tema já produzido no país e foi discutida hoje por especialistas na Universidade Federal do Piauí. E é para lá que a gente vai, ao vivo, com a repórter Lívia Pessoa, que tem mais detalhes. Oi, Lívia, boa noite. Boa noite, Aline. Aquele sentimento que se percebia nas ruas da capital, ela foi comprovada por números, em que pelo menos 86% dos entrevistados, de uma faixa ali de 1.500 pessoas que participaram dessa pesquisa, comprovaram que queriam, que tivessem mais ações, mais atividades, mais obras na cultura e na arte piauiense, em específico na capital, em Teresina. Além disso, também trazemos os dados de que 66% dessas pessoas já foram ao Teatro 4 de Setembro, assim como 49 pessoas já foram à Galeria do Mercado Central, 46 pessoas já foram ao Centro Artesanal, 46% já foram ao Centro Artesanal Mestre Dezinho e 42% já foram ao Museu do Piauí. Ou seja, existe essa participação que é um pouco discrepante com a vontade e a expectativa dessas pessoas da arte, que querem mais arte na capital. E um dos organizadores e produtores dessa pesquisa é o João Leiva. E, João, eu queria que o senhor falasse a respeito disso. Qual é o sentimento que o senhor percebe enquanto organizador dessa vontade do teresinense em ter mais acesso à cultura? Olha, a gente percebe isso por uma pergunta que é sobre o interesse das pessoas por atividades culturais, né? A gente primeiro mede o acesso para saber se as pessoas foram ou não no último ano a uma série de atividades culturais, e para quem não foi, a gente pergunta qual que é o grau de interesse e pede para dar notas de 0 a 10 e separa quem deu notas de 8 a 10 como aquelas pessoas de alto interesse, que seriam um público potencial para a cultura. Quando a gente olha os dados de teatro e de museus, a gente percebe que o público poderia mais do que dobrar, né? O percentual de pessoas que acessam poderia mais do que dobrar. Na dança daria para crescer muito, praticamente dobrar, e mesmo atividades que já têm um acesso mais alto, como as festas populares, que aqui é muito forte, e os shows de música, a gente percebe um potencial de crescimento de pelo menos 50%. Ou seja, a população tem interesse, mas por algum motivo não está conseguindo ir a algumas atividades culturais. O que é feito pelo Instituto é uma apuração, é um aparato de números que coloca quais são essas deficiências para a promoção de cultura na capital. Nessa conversa com o poder público, com a prefeitura, com o Estado, com o próprio governo federal, quais são as formas de fazer essa promoção e essa resolução de um problema que acaba sendo até estrutural? Olha, assim, não existe resposta simples para isso, né? Uma bala de prata que a gente acione ali e resolva todas as questões, né? A coisa mais importante para o acesso à cultura é a gente ter bons níveis de escolaridade e uma melhor distribuição de renda, que são coisas que a gente sabe que depende do médio e longo prazo. Mas a pesquisa também mostra que é muito importante, e o diálogo hoje aqui com representantes do poder público mostrou, que a gente precisa de uma boa rede de transporte para permitir o acesso das pessoas com maior facilidade aos equipamentos culturais, precisa de uma melhor distribuição desses equipamentos, não adianta eles estarem concentrados só em zonas mais ricas da cidade. E esses fatores, se a gente conseguir trabalhar um pouco eles, quer dizer, levar um pouco mais da arte para os locais onde as pessoas estão, facilitar o acesso, pode ajudar a reverter esses números. Mas não tem uma solução simples, é uma série de fatores que a gente tem que olhar. E também quem está conosco, Aline, é o professor Cássio Martins, que é da Universidade Federal, que participa dessa pesquisa em relação à cultura e à arte no estado do Piauí. Professor, como que o senhor percebe a adesão desses teresinenses em entender um pouco mais e também buscar uma solução coletiva a esse acesso à cultura e à arte no estado? Bom, boa noite a todos. Para nós foi muito importante sediar esse evento, primeiramente em prol da nossa própria comunidade acadêmica, prestigiar um evento de tamanha envergadura que traz um índice significativo sobre cultura. Então beneficiou a todos os docentes, discentes e servidores, que são fazedores de cultura, a compreender, a entender e a refletir como está sendo realizado, como está sendo trabalhado, como está sendo promovido, como está sendo difundido, como está sendo trabalhada a formação cultural na nossa capital. E isso é muito importante porque todos saíram daqui refletindo
quais são os pontos que precisamos melhorar de acessibilidade, mobilidade, né, de acesso às ferramentas culturais, né, aos bens culturais, aos espaços culturais, né? E na discussão vimos o quanto é importante o apoio do poder público, né, e o incentivo das instituições, a integração das instituições, né, a parceria das instituições para que a cultura possa ser cada vez mais promovida e chegar a quem precisa chegar. E cultura é isso, não é somente destinada à classe média e alta, né, mas principalmente à classe média e pobre também, que tem que ter direito a acesso à cultura. E nós estamos aí trabalhando, né, a universidade agora com a criação do plano de cultura, em levar e ser mais um espaço, mais um polo de cultura para que a comunidade teresinense tenha mais um espaço para poder prestigiar atividades artísticas e culturais. E também em relação ao forró, né, professor? Que é algo que também foi colocado na pesquisa como algo que o teresinense é adepto. Com certeza, acho que foi o estilo musical mais ouvido e apreciado, né? E nós até discutimos que eu disse que o forró não é apenas um estilo musical, né? Eu disse essa frase, que é justamente uma identidade cultural, é uma memória, é uma forma de viver do teresinense, do nordestino em si, né? Eu sou natural de Minas Gerais, né, da cidade de Uberlândia, mas cresci ouvindo também Dominguinhos e Luiz Gonzaga. Imagina vocês aqui do próprio Nordeste, né? Isso mesmo, professor. Obrigada. Obrigada também ao organizador João Leiva. Aline, é algo que é sentido em toda a capital, em todo o estado do Piauí. Cultura não é somente arte, é cidadania, é acesso ao lazer e é também algo extremamente importante na vida de toda e qualquer pessoa. E fica aí o recado, por meio de números, de índices, de dados, de que é preciso haver esse incentivo e esse fomento em relação à cultura na capital. Volto com você nos estúdios. Tá certo, Lívia. E só para a gente arrematar aqui esses dados sobre o forró, nessa pesquisa, 52% dos teresinenses falaram que o forró é o ritmo preferido. E isso, gente, ultrapassou a média do Brasil. Então, deixou Teresina sendo a cidade que mais ama forró entre as capitais do país, né? Que coisa boa, muito nossa cara. Lívia, daqui a pouco a gente volta a se encontrar. Até já.